Dando um andamento aqui, nós somos a Liga de Mercado Financeiro de Lorena, nós temos o propósito de ser uma ponte entre o mercado financeiro e a nossa faculdade, a EL, e visando esse propósito, a gente está tentando trazer expoentes da faculdade, do mercado financeiro, para conversar com a gente da faculdade e tentar aproximar esse mundo. Hoje a gente trouxe o Marcos Peixoto, ele é sócio da XP e CEO da XP Asset Management, e espero que vocês gostem aí do bate-papo de hoje e a gente tem uma conversa bem legal. Primeiro, Marcos, queria pedir até para você se introduzir e na sua introdução falar um pouco da sua história, como é que foi sua caminhada, como é que você deu início a essa sua jornada no mercado financeiro. Você fez engenharia de produção como eu, e é um orgulho receber você aqui. Muito obrigado. Não, vamos lá. Obrigado aí, Gilberto. Obrigado, Felipe. Bom, sou Marcos Peixoto. Eu comecei carreira, né, fazendo estágio na época de engenharia de produção. Então, eu fiz engenharia de produção há bastante tempo já, né? Já estou ficando velho já para o mercado. Mas eu fiz ali em 99, na FRJ, no Rio de Janeiro. Então, fiz engenharia de produção em 99. Comecei a estagiar em 2001 no Banco BBM, lá no Rio de Janeiro, que era um banco, cara, bem famoso na época no Rio, né? Acabou que lá no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tinha 3 grandes escolas, né? BBM, Pactual e Opportunity, eram as escolas da minha época, né? Na época não tinha tanta asset independente, assim, era um mercado muito composto por bancos. Então você tinha São Paulo com os grandes bancos e Rio de Janeiro você tinha concentrado os bancos de investimentos, e os principais ali eram o BBM, o Opportunity e o Pactual. Então, bom, eu fiz engenharia, até meu racional de fazer engenharia, né? Te confesso que eu nunca pensei efetivamente em ser engenheiro, fazer engenharia de produção mesmo, propriamente dita, né? Em trabalhar na linha de produção de uma empresa, de uma indústria. Eu sempre gostei, acho que a maioria que entra em engenharia, né, gostava de exatas, gostava de matemática, física, química. Então, eu fui monitor de matemática num cursinho pré-vestibular, inclusive antes da faculdade, no colégio PH. Então, gostava das exatas, fiz engenharia e, assim, engenharia de produção sempre na época. Na verdade, começou a ficar mais em voga foi bem na minha época, nos anos 90 ali. Então, e aí as pessoas sempre falavam, olha, se você quer para uma área mais financeira, seja uma área mais focada em administração, seja uma área de mercado financeiro, seja uma área de finanças econômicas, cara, engenharia é um negócio mais amplo que te deixa escolher para onde você vai. Então, eu não tinha convicção que eu ia para o mercado financeiro, não, tá? Quando eu entrei na faculdade, conhecia muito pouco, para dizer a verdade, de mercado. Já tinha algumas pessoas que eu conhecia que trabalhavam, amigos de família, assim, da minha irmã. Minha irmã é mais velha, também fez engenharia de produção. Minha irmã é 5 anos mais velha que eu, então ela fez engenharia de produção. Então também foi um pouco incentivo meu. Então tinha alguns amigos dela que já estavam no mercado. Então era alguma coisa que eu via, mas não vislumbrava necessariamente a oportunidade de mercado, né? E acabou que, assim, são coisas meio que um pouco do destino, assim. Eu tinha interesse, eu via, assim, a gente sabe que o mercado financeiro tem essa promessa, às vezes, em termos financeiros, né? Acho que, assim, você tem, em termos de, sendo bem realista, assim, comparando com uma carreira corporativa de outras empresas, você tem a possibilidade de um crescimento muito mais alto. Não quer dizer que você vai ter, mas se você for bem, você pode ter um crescimento muito mais rápido do que em outras empresas, né? Que você tem um crescimento mais leve e gradual, se você está numa grande corporação, geralmente. No mercado financeiro, eventualmente, se você for bem, você tem a chance de dar um salto mais alto. E, cara, não tem certo e errado. Tem gente também que eu conheço que não foi bem e termina sem emprego. Se fosse fácil, todo mundo ia. Não é simples assim. Mas você tem esse chamariz, né, que chama um pouco a atenção, dá vontade de focar. É um lugar bem, diria que é bem meritocrático, né? Se você realmente faz, você acontece, né? Tem outros lugares que, eventualmente, você tem um pouco mais de burocracias, etc. Então, eu acho que isso que me chamou um pouco a atenção de mercado, é a chance de poder, se eu ter um pouco do controle, que se eu conseguir entregar, eu vou ser compensado com isso, tá? Então, é isso que eu pensava um pouco. E aí foi um pouco de sorte, né? Assim, eu diria de sorte, porque eu passei por um estágio no meu 5º período, que é até cedo, falando de faculdade de engenharia, e passei para o Banco BBM, e aí eu fiquei lá até me formar, basicamente. Então eu fiquei 3 anos como estagiário, que é algo que nem podia, né? Pode só 2 anos, mas naquela época era um pouco mais não tão controlado e eu nem sei como é que eles fizeram isso, que a gente conseguiu renovar o meu contrato ali por 3 anos, só pode só 2, né? Então eu acabei ficando 3 anos como estagiário, eu comecei no back-office do banco,
Acho que quem não conhece, assim, acho que o back-office, por definição, né? O que é um back-office? Né? Falando aqui bem genérico, nem todo mundo conhece, né? O back-office é a parte de trás, né? Pessoal, a definição por si só, né? Então, você tem o front-office e o back-office. O front-office é quem está na mesa, quem está na frente da linha de produção, né? Na frente. E o front-office e o back é o que está por trás, o que ajuda a acontecer, né? Então, no back-office do mercado financeiro, você está ali fazendo tudo que tem de apoio para as mesas de operações, para quem está ali lidando diretamente ou com o mercado, ou com o cliente, etc. e tal. Então, no meu caso, eu caí já no back-office da mesa do banco, da tesouraria, da mesa proprietária. Então, ajudava ali os operadores na época, seja com boletagem no final do dia, com relatórios, com a liquidação das operações. Então, esse era meu trabalho. E aí eu acho que eu fiz um trabalho que foi sendo bem visto pelo pessoal da mesa de operações. Quando teve uma oportunidade em 2003, me chamaram para fazer esse processo seletivo, para a análise de empresas, né? Era uma mesa era um mercado bem diferente do que é hoje, né? Então, assim, a mesa de bolsa eram 3 pessoas, né? Então, surgiu uma vaga para ser analista, como estagiário. Eu, enfim, conversei na época com o Leonardo Linhares. O pessoal do BBM é o pessoal que está na SPX hoje em dia. Não sei quanto todo mundo conhece, uma asset grande, tem no Rio, uma das maiores hoje independente. Então, era a turma que depois foi fundar a SPX, o pessoal do BBM. E aí me chamaram. Eu comecei como estagiário, já olhando, analisando empresas. Cara, e confesso que quando eu entrei, não tinha essa questão de liga de mercado que vocês estão fazendo hoje. Então, assim, era muito, muito leigo. A faculdade de engenharia, eu acho que ela tem uma deficiência, pelo menos a minha tinha, né, bem grande, essa parte de finanças. Então, você tem um lado bom, que eu acho que você olha um pouco de cada coisa. E eu diria que assim, o que a faculdade me ensinou, né, a faculdade de engenharia, de produção, propriamente dita, cara, ela me ensinou a pensar, ter raciocínio rápido, raciocínio lógico, e poder, diria que, me livrar de pepinos, né, assim, tipo, quem faz cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, cara, essas coisas não vão usar para nada na tua vida, provavelmente ninguém vai usar, entendeu? A verdade é essa, vamos ser honestos aqui. A não ser que você seja uma pessoa muito acadêmica ali, você não vai usar. Mas, cara, isso te ensina a se virar, né? Te ensina a se virar, te ensina a raciocinar, a forma de pensar. Então, esse eu acho o grande aprendizado da faculdade, assim. Do ponto de vista prático de mercado, assim, a minha contabilidade, minha parte ali de finanças era muito básica, muito fraca. Então, eu acabei aprendendo muita coisa sozinho mesmo, tá? Então, entrei como estagiário, o meu chefe, né, o Léo, me deu uma opção de livro para ler, eu fui lendo, fui aprendendo e foi na raça, né? O livro da XP foi meio que na raça, aprendendo. E aí eu, cara, me apaixonei pelo que eu fazia, então eu gostei de fazer ali a parte de renda variável e aí tô até hoje nesse mercado. Então, fiquei ali 6 anos no BBM, quando tive uma oportunidade fui para São Paulo, para Itaú Asset. Então, o Itaú Asset estava montando um time de multimercados e precisava de um gestor de bolsa. E eu vi como chance de eu dar um salto ali de carreira. O BBM era o terceiro ali da mesa. E aí fui para o Asset, fiquei 6 anos lá tocando a parte de fundos, a parte de ações dentro dos fundos multimercados. Tá? O Itaú era muito grande, tinham vários gestores de bolsa de renda variável, eu era um deles. Então, eu era num fundo específico, que era o fundo macro do Itaú Red Plus, uma família de fundos. E aí, no final de 2012, tive uma conversa com a XP. Eles estavam precisando de alguém também para trocar os fundos de ações na Asset. O gestor que estava fazendo antes na XP estava saindo. E eu vi a oportunidade, assim, a XP ainda era muito pequena assim, em relação ao que é hoje, né? Então era uma aposta. Mas eu vi como uma oportunidade legal de continuar fazendo o que eu estava. Confesso que quando eu fui no início da XP, eu não fui atraído pela XP por si só, fui atraído pela oportunidade de ter uma asset ali que estava sendo reconstruída, na verdade, na época, e com um projeto que era aquela coisa, se eu entregasse dentro do meu fundo de renda variável, eu ia ganhar o meu bônus era totalmente objetivo, né? Então era uma remuneração muito, muito igual de asset independente, eu era sócio da asset. Então foi isso que me motivou inicialmente. Depois, naturalmente, preciso falar muito que a XP foi virando. E aí as coisas meio que se inverteram, né? Hoje em dia a XP por si só já atrai, e é claro que se eu não fizer meu trabalho bem feito na Asset, eu não continuo na XP. Então uma coisa depende da outra, né? Mas olhando lá para trás, foi uma aposta que deu super certo. Então estou na XP já há 7 anos e meio. E eu, assim como... E aí uma curiosidade, né? Que eu tinha
tive essa oportunidade de seguir talvez uma carreira mais executiva. Hoje eu sou CEO da Asset, sou diretor responsável pela Asset do grupo, que é uma coisa totalmente diferente até da XP, até é bom deixar claro, né? A gente tem ali a XP Investimentos e tem a XP Asset. Eu sou totalmente independente da XP Investimentos, como muita gente quando vê ali recomendações de investimentos da XP, não tem nada a ver comigo. Eu não dou recomendação, eu faço a gestão de fundo, né? Então, você tem a opinião da XP e tem a opinião do Peixoto da Asset. São opiniões que não necessariamente convergem. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, você tem a área de investimentos, que é o sell side, que a gente chama da XP, e tem a área que é o buy side da Asset. Então, hoje são empresas, são CNPJ, inclusive, separadas, né? Sou registrado pela Asset, mas eu escolhi não ser 100% executivo, né? Não tinha vontade de fazer isso. Então, não quis ser só realmente diretor, eu quis continuar sendo gestor de ações. Então, hoje eu tenho esse duplo chapéu, eu sou o gestor responsável pelos fundos de ações da Asset, então toda a família de fundos de ações que a gente tem, depois a gente pode falar um pouco, long only, long short, long buys, enfim, tá comigo, e aí eu também tenho, junto com isso, eu também assumo ali mais como management das outras áreas também dentro da Asset, tá? E é um pouco disso, e aí estou aqui conversando com vocês. Acho que esse é um resumo rápido aí da minha história. É bem legal linkar na sua história que você começou bem da base. Tem uma galera que chega assim, quer ir para o mercado financeiro e já acha que vai virar gestor. E você não, você começou de estagiário, depois de estagiário foi para back office, depois de back office foi para analista e só assim foi virar gestor. E agora, pegando um pouco do link da sua história, o que é que você daria de conselho para uma pessoa que hoje está na faculdade e quer se tornar um gestor? Não, legal, cara. Esse é bem interessante, que assim, eu vivi um ciclo ali que foi bem, cara, diria que bem único, que foi ali o bull market lá de trás, que foi do Lula, né? Assim, quando o Lula entrou na eleição de 2002, os mercados desabaram, etc e tal. E logo após isso, você teve um ciclo ali muito forte de China, teve antigamente super cycle, né? E a bolsa brasileira subia todo ano, de 2003 a 2008, até antes da crise, né? A bolsa subiu todos os anos e alta muito forte, né? Então, assim, era muito fácil ganhar dinheiro, assim. Então, eu mesmo, na época que eu comecei, eu falei, cara, eu acerto tudo, né? Assim, eu me achava que era muito bom, né? Assim, porque eu acertava todos os três, mas era fácil, né? Era fácil porque tudo subia. Então, assim, eu vi muitas pessoas sendo criadas, né? E eu via, inclusive, você falou, né? Algumas pessoas que, entravam no back-office, não, quero ser gestor, vou começar a operar na física, a pessoa estava ganhando dinheiro, né? E, cara, não preciso falar que depois não deu certo, né? Não é assim, você tem que ter uma bagagem por trás. E agora a gente está vivendo não diria que é parecido, né? Mas tem uma certa euforia também de mercado, acho juros baixos, assim. E agora com essa questão de redes sociais que a gente não tinha na minha época, não existia. Então, eu acho que muita gente já fica com vontade de ser gestor, etc e tal. E, cara, assim, não é assim, não é fácil. Vão ter ciclos que às vezes as pessoas podem ganhar um pouco eventualmente por sorte, ou você tem ciclos que o macro vai te ajudar mais do que o micro. Mas por isso que eu falo que às vezes tem guarda semelhanças, que eu vi muita gente naquela época ali de 2003 a 2005 querendo, não, vou fazer minha asset, vou tocar sozinho, não é bem assim. Então, eu acho que esse caminho, cara, assim, é um caminho mais natural, que você falou, assim, as pessoas geralmente começam num back-office, dificilmente você vai encontrar, porque assim, um cargo de gestor, né, acaba sendo um cargo muito, em termos de pirâmide, é o topo da pirâmide, porque é uma pessoa só. Então, você tem, as assets costumam ter um gestor e diria que, sei lá, 10 analistas embaixo, 5, 6, depende muito da asset. Então, é difícil difícil chegar, e não necessariamente todo mundo que tem esse tato e vontade, tá? Eu tenho hoje um time de 7 analistas embaixo de mim, e eu acho que nem todos deles gostariam de ser gestores. Tem muita gente que gosta de ser especialista no setor, tem gente que prefere ser mais estudioso ali em termos de research, de pesquisa, do que ficar realmente na frente da mesa. Então, eu acho muito de personalidade, muito de perfil, mas para quem quer ser gestor, quem tem essa vontade, eu acho que assim, não tem como deixar de passar por uma cadeira de análise, tem que ser analista primeiro. Se conseguir começar como analista, claro que é ótimo, mas nem sempre é fácil. E eu acho que tem que começar naturalmente onde der, né? Assim, acho que tem que entrar numa instituição que seja como back-office e, cara, estudar sozinho mesmo. Acho que isso dá para fazer, dá para ler livro, dá para, cara, investir. Eu mesmo comecei a investir na física, tá? Então, assim, eu acho que foi na época uma péssima experiência, perdi meu dinheiro, mas para mim valeu a pena, assim, olhando a exposure, né? E, cara, é curioso que toda pessoa, geralmente, inicia a carreira, gosta de operar opção, né? É a tentação do dinheiro rápido, né? Então, eu comecei operando opção também.
E aí perdi, não preciso dizer que virou tudo pó, né? Meu dinheiro que eu tinha lá, 500, lá, devia ser dinheiro de hoje, 500 reais, R$ 1.000, é o que eu tinha, né? De faculdade. E aí botei tudo, no início ganhei dinheiro, porque achei que eu era engenheiro e terminei perdendo tudo, mas sim, é um custo de aprendizado. Eu não acho que vale que me arrependo, não. Eu acho que quem está começando a investir, investir o dinheiro próprio, eu acho super saudável, sabendo que pode perder, botando um dinheiro que claramente não vai te prejudicar. Eu acho válido, porque mesmo se você perder, cara, é aprendizado que você está tendo ali. Se você olhar no teu valor presente, né, no teu NPV, se você perder por R$ 1.000 hoje, pode ser muito para você. Você sabe que se você for bem, daqui a 10 anos isso é pouco relevante o patrimônio que você vai ter. Então, eu acho que vale esse custo de aprendizado, sim, entendeu? Eu queria só pegar a carona na pergunta que o Gilberto fez. Eu queria saber como é que, porque você entrou no mercado mais ou menos no meio da faculdade, né? Eu queria saber como é que materiais que você começou a estudar, quais livros principalmente, que você começou a estudar para entender um pouco melhor o mercado e para começar a se dar melhor nas operações. Tá. Assim, primeiro eu acho que eu entrei num mercado muito específico. Tem aquela coisa também, né? A gente está falando aqui do mercado de equity, mas o mercado é muito, muito amplo, né? Assim, acho que nem todo mundo. Inclusive, quando eu entrei, o BBM, por exemplo, era uma mesa muito forte de juros, né? De pré-fixado, né? Mesa de DI. Era a mesa mais forte ali na época no BBM, que é uma das mesas mais fortes hoje em fundo multimercado de forma geral, né? Então, era uma área que eu tinha muita defasagem, né? De macroeconomia. Então, onde eu pensava na época que eu gostaria de fazer, porque era onde o pessoal ganhava mais dinheiro, sendo bem honesto. E acabei que ficaram para outro caminho. Então, assim, entrando para o mundo de equity, então, assim, eu acho que cada escola tem coisas muito, muito, muito diferentes, né? De o que ler. Assim, indo para equities, eu acho assim, eu acho que é um gap que, é primordial as pessoas entenderem a contabilidade. Assim, isso aí eu acho que a faculdade, por mais que seja boa, não vai ensinar. Cara, eu li alguns livros de contabilidade, confesso que eu não vou lembrar do nome, mas eu acho que vale, assim, você consegue achar. Eu acho que esse é um ponto que, assim, os principais diferenciais ali na análise de bolsa é você entender bem um balanço, você conseguir olhar um número e falar, putz, não está batendo, esse lucro líquido do cara não está virando caixa, a empresa está dando lucro, mas não está aparecendo no balanço dela esse caixa. Para onde está indo esse lucro? Será que tem alguma coisa de contábil esquisita? Então, a contabilidade é um gap que eu acho que vale a pena estudar. Eu acho que, assim, aí falando de bolsa, né? Você tem ali, naturalmente, valuation. Você tem alguns livros famosos, tem um da Modaran, que o cara tem vários livros. Eu, na época, li o livro do Copland, que eu lembro, que é um outro autor também famoso de livro de valuation. Mas você tem alguns outros também, que é uma dinâmica também bem diferente ali. Eu acho que você tem diferentes formas de valuation também, que eu acho também a faculdade, o aprendizado também é muito raso. Então, eu acho que também é uma linha que eu acho que para a bolsa, assim, sendo bem... São as duas coisas que você tem que olhar, né? A contabilidade e noções básicas de valuation. Acho que se você fechar esses dois gaps, já é muita coisa, tá? Eu acho que a parte técnica, cara, derivativa, etc., não é necessário no início, assim, de carreira, né? Olha, se você for realmente para um mundo talvez mais de multimercado, no fundo macro, tem que ter uma bagagem macroeconômica, tem que ter um pouco mais de macroeconomia, que para a bolsa é menos importante, falando que não é importante, mas é menos importante. Pelo menos a maior parte dos gestores de bolsa são muito micro, né? Muito microeconomistas. Mais no micro do que no macro. Então, e aí cara, tem instrumentos ali de mercados que vale a pena aprender. Eu lembro que eu li o livro do Hull, que era um livro de derivativos, entrava um pouco de opções, entrava um pouco de instrumentos de mercado. Também é interessante, assim. Então, falei um pouco de cada coisa ali, né? Mas é por aí. E eu acho realmente, cara, não tem nada na escola melhor do que a prática, tá? Então, eu realmente acho interessante, seja via liga, seja via carteira teórica, tem esses... Eu acho interessante, sim, a pessoa que gosta de fazer. No final de contas, se não investir, se não botar o dinheiro para... Se você não olhar ali, sentir a coisa acontecendo, não tentar testar, não adianta, assim. Então, tem que ter um pouco de prática. Seguindo esse viés bem técnico que a gente está tendo, um dos primeiros livros que eu li de mercado financeiro foi o livro Fora da Curva 1. E ele conta a história de vários gestores, e eu acho que foi em 2016, 2017 eu li esse livro, e é muito interessante falar que eles escreviam no final do livro, em período de crise, coloque o dinheiro na taxa de juros, coloque o dinheiro na Selic, coloque o dinheiro no governo. E 4, 5 anos depois
da publicação desse livro, a gente está vendo um cenário político e econômico completamente diferente. O que é que mudou para a gestão de um asset, para uma gestora, uma taxa de juros tão baixa? O que é que mudou na prática, assim? Bom, excelente ponto, Gilberto. Assim, acho que isso aí explica muito o que a gente está vendo no mercado hoje, né? Assim, a gente nunca viu uma crise sem juros, né? Então, essa é a primeira crise que eu vivencio aqui, cara, em 20 anos, e eu acho que a maioria parte do mercado, Brasil, acho que nunca teve, na verdade, né? Então, não é nem 20, se a gente botar 40 anos para trás, vai ser a mesma coisa. Primeira crise que a gente passa com juro baixo. Então, assim, qual foi a principal nossa sempre resposta de crise? Subir juro. Então, o Brasil, ele teve um histórico geralmente de fuga de capital. Então, assim, você tinha ali uma crise, as pessoas levavam dinheiro para fora do país, e aí você precisava subir o juro aqui para deixar o país atrativo, né? Então, senão o dólar explodia. Então, essa era sempre a dinâmica brasileira. A inflação explodia, tinha crise recessiva, mas a inflação subia porque o dólar subia. Então, o Brasil sempre estava na contramão ali do mundo, né? Você tinha crise, os Estados Unidos caía juros, a gente tinha que subir. Então, sempre foi o que você falou, né? Em crise, você sempre levava o seu dinheiro para renda fixa, que valia seu 15% ao ano, 14% ao ano, chegou a 40% ao ano lá atrás. Então, era um mercado muito diferente. Agora é a primeira crise que a gente tem sem juro. Então, o que a gente atribui, inclusive, se a gente ficar falar depois um pouco de bolsa, a bolsa já tá 100 mil pontos de novo, né? A gente bateu 60 mil pontos outro dia mesmo. Então, essa volta rápida do mercado, e a bolsa está próximo, chegou a bater 120, mas está relativamente próximo, dado tudo que aconteceu, né? É um pouco desse cenário de juro baixo. Então, assim, hoje você não tem alternativa. E aí eu mesmo penso com o meu dinheiro na FISA, eu falei, cara, vou tirar de bolsa e botar onde, entendeu? Então, você não tem essa alternativa mais de botar numa Selic rendendo 14%, 15%. Então, o que mudou um pouco isso. Assim, acho que o mercado ele encontrou um pouco mais de suporte, tá? Então, assim, apesar de ter uma correção muito rápida, a volta foi muito rápida também, porque você não tem ali a alternativa, né? Você não tem competição. Então, eu nunca vi, pela primeira vez realmente a gente vê que na crise as pessoas físicas compraram bolsa. Então, a gente está vendo lá o número recorde de CPFs abrindo. A gente virou o ano com menos de 1 milhão de CPFs na bolsa, estamos com 2,5 milhões. E se você olhar o número de março, abril, maio, não vou ter agora de cabeça para passar para vocês, mas assim, em março, abril, maio foram o recorde de abertura de contas na bolsa de CPFs, tá? Então, geralmente é o contrário, né? A bolsa cai e as pessoas vendem. Principalmente pessoa física, né? Que geralmente são as aventureiras ali, pessoas, realmente, dessa vez não. E falar que a gente tem que bater palma que as pessoas físicas estão acertando dessa vez. Quem comprou a bolsa ali em março foi pessoa física, né? Estrangeiro vendeu e pessoa física comprou, assim, olhando em termos de... Então foi bem interessante, assim, eu nunca vi uma cultura como essa. Pra gente, como gestor de fundo de ação, foi ótimo, eu não tive resgate no meu fundo, assim, eu tô acostumado a ter crises ali que a gente passou, e a gente sempre tem resgate, assim, cada um tive resgate, assim, claro que tem algum resgate, sempre tem, né, mas assim, não é significante, né, assim, a gente não teve mais de 10% do patrimônio de resgate, assim, menos que isso. Então, isso é uma coisa que foi interessante, assim, você tinha uma crise que geralmente ela agravava, porque, além de ter crise, você tinha resgate, você tinha que vender forçado, e agora você não teve. Então, eu acho que é isso que mudou, assim, essa dinâmica aí da taxa de juros baixa afetando ali os mercados. Pelo tempo que você está no mercado, eu vejo que você pegou a crise de 2008 e a crise de agora. Você enxerga alguma semelhança entre elas no termo de danos ao mercado financeiro como um todo? Ou alguma diferença, alguma coisa que você consegue linkar? Ou elas são, em questão de danos, totalmente diferentes? Não, eu acho bem diferente, tá? Em questão de danos, principalmente, assim, esse ponto teu, começando por esse ponto teu, assim, naquela época lá em 2008, você botou o mercado financeiro sobre júdice, assim, você não sabia se ele ia existir. Então, foi uma crise gerada pelo mercado financeiro, né? Então, essa é a principal diferença, né? Uma crise onde o mercado financeiro era o epicentro da crise. Então, assim, você tinha aquela dúvida existencial de, cara, será que vai ter meu emprego no futuro? Será que os bancos vão continuar existindo? Será que as empresas vão continuar operando? Porque você dava muita alavancagem, será que você vai ter que reduzir isso aí? As tesourarias de banco realmente mudaram, teve muita mudança ali em termos de risco, mas você tinha essa dúvida existencial. Agora, você teve uma crise onde o banco era a solução da crise, o contrário, né? Então, parafraseando ali entre os bancos, né? O banco era um culpado da crise, agora o banco era a solução, porque você tinha agora, né? Continua sendo, a gente continua em crise ainda, na teoria, mas os bancos são a solução, porque, é onde vai ser, onde quem vai dar crédito, quem vai conseguir socorrer as empresas que estão precisando de caixa. Então, da outra crise foi que governo vai socorrer o banco, né? Então, foi uma dinâmica bem diferente.
dali. E, cara, em termos de velocidade, eu não preciso nem dizer que essa crise de agora foi muito mais rápida do que a crise de 2008, né? Assim, as quedas foram iguais, então, assim, lá em 2008, a Bovespa saiu ali de 75 mil pontos, mais ou menos, para 38, mais ou menos, a ordem de grandeza foi isso, então caiu pela metade, e a gente agora saiu de 120 para 60 também, né? Então, a queda foi igual, só que a gente caiu em um mês, né? Então, lá a gente caiu ao longo de 6 meses. A crise de 2008, ela começou em setembro de 2008, que eu me lembre. A máxima da Bolsa foi em maio de 2008 e a mínima da Bolsa foi em março de 2009. Então, assim, foi quase um ano de crise. Foi muito pior, porém muito mais lenta, né? Então, assim, deu para você se mexer. Graças a Deus, ali em 2008, lá no Itaú a gente operou bem, a gente conseguiu sair cedo e não sofreu muito. A gente foi até bem, na verdade, nossos fundos lá no Itaú. Essa crise agora, eu diria que, cara, quase ninguém conseguiu. Foram poucos que conseguiram o sapato, claro que teve um ou outro que conseguiram ir super bem, mas foi muito violenta, muito rápida. Então, quando você olhava para a tela, a gente viu 5 circuit breakers seguidos, né? Então, nesse aspecto foi bem pior, assim, em termos de lidar com ela, eu acho que foi pior, assim, talvez na outra você tinha essa discussão existencial do mercado financeiro, porque era epicentro, mas dessa agora, assim, você sabia que os preços eram artificiais, mas você não sabia quando isso ia parar. Então, assim, não fazia muito sentido cair tudo. Você fazia, assim, aquela conta matemática, né, que o modelo não aguentava. Pô, como é que uma empresa pode cair 50%? Tem que ter muita perda ali definitiva, né? E aí, assim, claro, estava lidando com algo também que você não sabia, né? Um vírus, as pessoas não sabiam quanto tempo ter que ficar em casa, qual ia ser o impacto na economia. É algo também que na época ali, em março, era muito incerto. Então, assim, acho que foi uma crise muito violenta. A diferença é que os bancos, dessa vez, estavam muito pouco alavancados, né? Então, assim, você via, falando aqui do Brasil, né? Assim, a gente vem num ciclo muito ruim nos últimos anos. Então, assim, a carteira dos bancos estava pouco alavancada. Lá fora também, você não estava com uma situação tão dramática de alavancagem como você estava lá fora, como você estava na outra crise. E, cara, a diferença principal é que talvez a crise de 2008 estava muito recente nas nossas cabeças, dos bancos centrais e dos governos. Então, assim, os governos já agiram muito mais rápido, né? Então, assim, a injeção de dinheiro que os bancos centrais colocaram e que os governos colocaram, seja por medidas fiscais, Corona Voucher, o Fed deu também do desemprego, enfim, o Banco Central, o Fed não, né? O governo americano deu também o Corona Voucher dele lá. Então, foi muito mais rápido, assim. Em um mês a gente já tinha diversas medidas sendo feitas na economia, o Banco Central cai nos juros e botando a liquidez. Então, assim, porra, por que a volta foi tão rápida? Por que isso? Assim, se a gente pega também as medidas que foram feitas em 2008, elas foram feitas muito devagar. Foram devagar. Você tinha ali também um medo grande que a gente chama de moral hazard, né? De não deixar também um incentivo errado. Porra, o banco quebrou as pessoas e vou estar ajudando o cara. Então, essa foi a grande dinâmica de 2008. Por que demorou tanto a vir ajuda? Porque era uma ajuda realmente meio difícil de dar do ponto de vista político, né? Eu vou dar ajuda para um cara que está há anos extorquindo a população, etc. Não vou, deixa quebrar. E aí foi se deixando quebrar, quebrou o Lima até uma hora que não deu. Teve que se ajudar. Agora não, você está ajudando a pessoa física, né? Você está dando um Corona Voucher, a ajuda, ela vem a custo de fiscal, mas ela vem uma pessoa que está precisando mesmo. Então, por isso que eu acho que a ajuda também foi mais fácil e mais rápida, tá? Então, quando a gente olha o exposure, né, já passou agora, já voltamos bem no mercado, eu acho que a leitura é um pouco nessa, assim, as atitudes foram muito mais rápidas, entendeu? Beleza. Falando agora um pouco sobre processo seletivo, no início da nossa conversa você falou que já realizou alguns processos seletivos. O que é que mais você sente falta nos candidatos quando você está avaliando eles? E como é que você vê a necessidade que está tendo agora no mercado de os estagiários ou as próprias pessoas que estão entrando precisar saber de programações, como Python, VBA? Tá, a gente acabou de fazer um processo de estágio agora, tá? Então, inclusive, se a gente tivesse falado aqui sei lá, um mês atrás eu ia pedir currículo, mas assim, eu acabei de fazer um processo de 4 estagiários, inclusive. A gente acabou de fechar. Não sei, eventualmente tem alguém que está ouvindo aqui que participou. Não fui eu que fiz diretamente. Foi o meu time de baixo que lidou. Mas, enfim, vão ter outros, né? Também não é uma coisa que... Então, assim, desse ponto que você falou de programação, cara, eu acho super importante. Assim, eu acho que é claro que não dá para exigir que a pessoa saiba a programação. Estou na faculdade, assim, eu acho, inclusive, que já tem muitas faculdades que se aprimoram mais nisso do que outras. Mas, cara, não tem dúvida que é um diferencial, tá? Assim, acho que
pô, você vai pensar, pô, você é analista de equity, precisa de programação? Cara, precisa, assim, ajuda muito. Não é que você precise. Eu mesmo, cara, sou um péssimo programador, assim, não tive essa bagagem lá de trás da faculdade e não me especializei nisso aí, sabe? Foi o VBA básico ali de Excel, mas assim, hoje em dia, para você pegar a base de dados e para fazer análise e tudo, pô, base de dados hoje é uma coisa muito importante, né? Então, você conseguir juntar as duas coisas, você ser um cara que tem uma boa capacidade analítica e sabe fazer a programação para te ajudar, não é que você vai ser um programador, mas a programação pode te ajudar a ser mais eficiente, né? Então, em vez de você ficar planilhando lá o balanço de uma empresa, linha por linha, se você conseguir fazer um programinha que vai buscar isso no site da companhia, já jogar no Excel, olha quanto tempo isso vai te liberar para você gastar mais tempo intelectual, né? Então, eu acho sim, programação, cara, é um diferencial. A gente hoje vem cada vez mais incentivando e os estagiários que a gente está tendo que não tem eventualmente bagagem de faculdade, a gente está pedindo para fazer curso. Então assim, não acho que é necessário, principalmente quando está estagiário ainda. A gente sabe que nem todos têm. Vão ter, mas, cara, acho que pós-estagiário, se você já chegar já com uma bagagem de programação, com certeza é um diferencial. Então, sim, esse é um ponto que eu acho que vale super a pena. Quem tiver tempo e gosta de fazer, eu acho que é bem visto. A maioria das empresas vai pedir, tá? Vai ser um diferencial, sim. E assim, o que eu acho que você falou que eu sinto mais falta de entrevista, né? Eu acho que, assim, cara, tem muita gente que... Esse papo que a gente está tendo aqui agora, né? A gente tem muita gente que chega um pouco sem saber o que está fazendo, assim, com quem está conversando, o que é a vaga, assim, o que é o mercado. Eu acho, assim, principalmente para a pessoa que quer isso mesmo, tem vontade de ser um analista de equity, tem vontade de ser um operador macro, cara, se você tem vontade mesmo, tem que mostrar um pouco que você tem essa vontade, né? Então, a pessoa chega para mim, pô, tem muita vontade de mercado financeiro, eu sempre quis isso, mas você já leu algum livro sobre o mercado? Nunca li. Pô, então não é bem que você testa muita vontade, né? Assim, você já operou um pouco a sua carteira? Não, nunca fez, não tem dinheiro, mas já tentou, pelo menos, com 100 reais, sei, não. Então, assim, cara, acho que assim, algum committed, né, assim, de mostrar que você realmente quer isso, você, tá batalhando para isso, você tá estudando, seja, da forma que dê para fazer, né, tá conversando com amigos, tá conversando com familiares que já são do mercado, enfim, acho que mostrar um grau de conhecimento, e, cara, a gente sabe que vai ser um grau de conhecimento básico, ninguém vai exigir nada, mas eu acho que é uma sinalização boa, né, que mostra que você realmente tem interesse nisso, e aí seja fazendo cursos, seja lendo livros, ou seja operando na física, assim, eu acho que, independente, eu acho que isso é algo bem interessante, assim, que eu pelo menos dou valor quando eu vejo que a pessoa tá ali com esse foco, entendeu? Eu queria voltar um pouquinho só, fazer uma pergunta em relação à tomada de decisão e os métodos que você está usando agora na crise para operar o asset. Queria saber se, em relação ao ano passado, por exemplo, mudou alguma coisa no seu método de tomada de decisão ou as estratégias se mantiveram as mesmas? Tá. Assim, eu acho que, primeiro, olhando um ponto de vista da asset como um todo, né? Aí eu falando um pouco dos dois chapéus, né? Da asset e depois como de renda variável. Cara, no limite muda pouco, assim, acho que, assim, até porque a crise foi muito rápida, né? Mas, assim, então, não dá nem para falar que a gente fez muita coisa para operar o business em si na crise, porque, cara, foi uma crise que foi e voltou, né? Então, assim, em termos estruturais, não dá nem para mudar muito o business. Mas é claro que, assim, em termos de... A gente sabe que, em termos de, por exemplo, foco de por onde crescer, onde vai captar, a gente entende que a crise mexeu a gente estava captando muito para fundo de ação antes da crise. Agora não estamos captando tanto mais. Vale a pena gastar esforço agora? Talvez não, vamos gastar esforço em outras coisas. A gente tem fundos de crédito também sofreram bastante ali nessa crise. Vale a pena focar um pouco na captação. Assim, a gente mudou os planos de expansão da asset naturalmente nas linhas, mas não mudou. Isso é normal, porque são coisas que não estão muito ao nosso controle, né? Mas não mudamos a forma de trabalhar, não, dos times, tá? Assim, acho que, cara, toda crise traz ensinamentos para todo mundo. Então, assim, todo mundo que tá ali, todas as caixinhas, aprende sempre alguma coisa nisso ali. Então, acho que, assim, cada produto especificamente, cara, ele tem seus ensinamentos, assim. Então, eu acho que, assim,
É difícil falar de mudanças estruturais que a gente mudou ali por conta disso. A gente não teve forma de atuações, né? De preservação de capital, de tentar ver o que a gente fez errado. Assim, eu tenho algumas autocríticas aqui que a gente fez errado nos fundos de ações. A gente fez coisas erradas. A gente botou ali, a gente é um fundo long bias. O fundo long bias é um fundo de ações que ele tenta defender um pouco em quedas. A gente não conseguiu defender. A gente perdeu mais do que a bolsa. Então, acho que foi um erro grave ali pra gente. Então, por que a gente fez isso? O que a gente errou? O que a gente podia ter feito diferente? Esse tipo de olhar o que deu errado, o que a gente pode mudar, acho que é bem importante, e você tentar fazer com que essas coisas erros não se repitam. Mas, cara, o framework ali, eu acho importante também você não mudar, tá? Porque, assim, você tem que trabalhar de um jeito, cara. Acho importante você não deixar, pelo contrário, né? Não mudar a sua forma de operar na crise. Assim, você não pode deixar a crise afetar a tua cabeça. Se você acredita numa teoria, acredita numa tese, cara, mantenha ela, mas aprendendo com alguns erros, né? Então, assim, nosso ponto falando de bolsa, né? Cara, área fundamentalista, sempre não muda nada, não vou tomar decisões ali, eventualmente, que podem eventualmente prejudicar o cotista por conta de uma crise. Eu vou tomar a decisão de preservar o capital, eu tenho que estar vivo, né? A gente sabe que a gente tem que passar por essa crise e estar vivo depois. A gente não pode pensar em dar all-in, tentar continuar trabalhando do jeito que você fazia. A pessoa fala, porra, tem que recuperar logo o prejuízo. Cara, não, essa é a pior forma de pensar. Então, cara, se você quer recuperar o prejuízo rápido, não vai ser no nosso fundo aqui que a gente vai mudar o nosso parâmetro de risco. Vai ser o mesmo parâmetro que a gente estava antes da crise. Graças a Deus estamos conseguindo recuperar já boa parte. Mas eu acho que, assim, também não mudar também, por conta só disso, eu acho também importante. Tem muita gente que, às vezes, toma uma ré muito, muito forte e aí tenta recuperar e aí piora mais ainda. E aí, cara, quando você toma uma perda muito grande, a gente você tem fundos famosos de mercado que caem 60%. Aí o cara sobe 50% e você continua caindo 40%, né? Então, assim, a queda, ela é muito ingrata, né? Assim, a conta matemática, né? Assim, então, para cair, você pode cair só 100, né? Na alta é infinito também. Quando você cai 60, para você voltar para o patamar anterior, você tem que subir, sei lá, fazer a conta aqui, 150, né? Então, essa conta que é traiçoeira. Linkando aqui com o que você acabou de falar e até fazendo minha pergunta final, se vocês quiserem abrir para perguntas aí, Felipe, pode abrir. Quais parâmetros você utiliza para saber que você fez uma posição errada? Tipo, quando é que você percebe que sua posição estava errada? Legal. Cara, então, do meu ponto de vista, falando de fundamentalista, sou um gestor fundamentalista de bolsa, então, assim, eu não gosto de trabalhar com stop por perda financeira, tá? Então, não é assim que eu trabalho, eu não trabalho por stop, comprei e perdi 10%, vou stopar. Não é assim que eu trabalho. Eu acho que a maioria dos gestores fundamentalistas também não trabalham assim, tá? E é uma escola que é um pouco diferente de gestores macro. Então, assim, não tem certo e errado, são escolas, eu diria que diferentes. Eu trabalho com stop de fundamento, e acontece frequentemente, assim. A gente comprou, a gente apostava que o lucro da empresa ia ser 1 bilhão, o lucro veio 900 milhões, a gente errou 10%, cara. Errou por quê? Errou porque você estava com uma premissa errada, ou errou eventualmente não, porque só foi adiado, vai vir no semestre seguinte, vamos supor, estou dando uma teoria. Então, cada resultado você tem que avaliar se o teu fundamento estava certo ou não. Se você errou, cara, tem que zerar, tem que estopar, ou tem que aceitar a perda. Então, tem diversas teses nossas que a gente, eventualmente, viu que estavam erradas. Tá? E aí você tem que saber a hora de ejetar e sair fora. Então, assim, o que gera o meu stop é quando a minha tese deu errada. E o que justifica o dar errado? Não necessariamente é perder dinheiro, tá? Eventualmente você pode ver que deu errado, ainda está ganhando dinheiro, o mercado ainda não viu e sai fora. Então, a gente está apostando que a empresa vai crescer 30% ao ano, porque ela vai ganhar market share, e aí entra um competidor no meio do caminho, começa a ganhar market share dela, e aí você vê, cara, peraí, não é isso que eu estava apostando, vamos zerar a posição, vamos reduzir a posição com mais risco agora. Então, a nossa análise, cara, assim, é uma coisa interessante. Assim, ele é todo dia tem uma coisa que a gente faz no portfólio. Assim, todo dia tem alguma ação que a gente compra ou vende um pouquinho. Porque, por mais que a posição seja a longo prazo, a gente comprou uma posição pensando em 3 anos. E, cara, tem muitas posições que estão no fundo hoje, eu falei, há 3, 5 anos no fundo. Mas, cara, pode ser sempre maior ou menor, né? Então, se a gente acha que tem 50% para subir, já subiu 30%, cara, vale a pena ser um pouco menor. Se acontecer uma notícia hoje em dia que mude no mercado, que a gente sabe que pode afetar a companhia, vamos fazer um pouco menor ali as posições. Então, esse gerenciamento de posição ali, de acordo com o que tem de notícia, ele é bem, bem importante. E aí, quando você vê que o que você estava apostando está vindo tudo errado, cara, esse é o stop, entendeu?
Então é por aí. Depois, eventualmente, cara, se o fundamento teu tá certo e a ação caiu 20%, é para aumentar. Então, a gente trabalha aqui, geralmente, o que a gente chama de escadinha, né? Cara, a ação tá R$10. A R$10 eu gosto de ter 5% do fundo nela. Porque eu acho que, por que 5%? Porque é uma ação que eu acho que pode subir 30%, eu acho que tem coisa melhor que pode subir 50%, então eu quero ter 10% nessa posição que pode subir 50%. Então, essa posição é só 5%. Se ela caiu 20% agora e não mudou nada, o fundamento continua igual, o resultado tá vindo como eu estava esperando, pô, agora tem 50% para subir, não tem só 30%. Então, em vez de ter 5% do fundo, eu vou ter 10%, eu vou aumentar, vou dobrar. Então, assim que a gente costuma pensar. Caiu mais. Então, a gente tem posições onde a gente gosta de aumentar e onde a gente gosta de reduzir. E aí vale o contrário, né? A posição subiu 20%, eu achava que tinha que subir 50%, cara, vamos reduzir pela metade. Então, nesse nível, eu não posso estar com a mesma convicção que eu tinha antes, porque já a minha simetria piorou. Agora tem mais para cair também. Então, a gente gosta de trabalhar nessa cenário de escadinha, desde que o fundamento que a gente tinha lá tá igual, né? Então, se o fundamento muda, a gente muda também. É isso que eu acho, assim, eu acho o maior, diria que, cara, mérito de gestor é saber errar, porque assim, todo mundo erra, a gente vai errar bastante, cara, se você souber errar cedo e sair cedo, quando você vê que admitir que você errou, geralmente você poupa bastante prejuízo. Então, geralmente é aquela, puta, mas eu tô perdendo dinheiro, vou segurar. Cara, não tem essa. Se perdeu dinheiro porque o mercado caiu e não mudou nada, ok, mas perdeu dinheiro porque o resultado veio pior, aí você tem que saber a hora de sair. Chegou uma pergunta aqui. Oi, desculpa, Giba, pode falar. Beleza? Até em relação ao que você falou agora do mérito do gestor, chegou uma pergunta do Bruno Cipolla, ele está até com a gente aqui na sala, relacionada com... Porque assim, você está numa posição que hoje você lida com muita pressão, eu acredito, você deve ter muita pressão em cima de você, e ele quer saber como é que você lida com isso no dia a dia, tipo, tanto no lado social quanto no lado psicológico. Como é que você controla isso? Boa pergunta, assim, de fato é pressão, e acho que nem todos também se adaptam a isso, então muita gente fala que, eu quero ser gestor, etc, cara, eu tive analistas eu tive colegas que eram muito bons analistas, muito bons, eventualmente no back-office, cara, tentaram fazer o move e não deram certo, acabaram piorando, foi pior para a carreira deles, né, porque eles saíram de onde estavam bem para fazer um move que não deu certo e aí tiveram que voltar alguns passos atrás, alguns deles até saíram de mercado. Então, é uma coisa que depende muito da pessoa, tá? Assim, eu pessoalmente, cara, aí é muito de cada um, né? Eu sou uma pessoa mais meio zen, assim, então não me estresso muito com qualquer coisa, sei lidar com pressão. O pessoal fala, cara, a bolsa cai no 10, a bolsa subindo 10, você tá com a mesma aparência, né? Você não muda. Então, isso eu acho que é uma qualidade meio que eu tenho, assim, não tem muito como fazer. É uma qualidade que eu tenho, e eu acho importante para tomar a decisão, cara. Se você, assim, você ficar nervoso, você deixa levar pela emoção, faz besteira, entendeu? Então, eu acho que, você tá com a mesma cara quando sobe 10, quando cai 10, eu acho que por esse vídeo é importante, tá? Eu acho que é bom. É claro que você vai, assim, todo mundo tem suas noites mal dormidas, eu fico nervoso quando tá com posição grande, tem um evento para sair, você dorme mal, normal. Então, você faz parte do job description, eu dormir mal às vezes, assim, se você tá dormindo sempre bem, também você não tá certo, né? Você tem que estar acomodado às vezes com a sua posição. Mas assim, fora isso, cara, como lidar, assim, você tem que ter o equilíbrio do pessoal com o profissional, né? Assim, então, cara, cara, tem que sair para tomar o chopp, tem que ter tem que ter diversão, assim, tem que conciliar as duas coisas. Não dá para ficar também só no trabalho. Acho que tem que conseguir conciliar, tem que ter seu momento, tem que ser a sua válvula de escape. Então, assim, tá um dia estressante, vai sair tomar cerveja, não sei o que, fim de semana tira para relaxar, acho que tem que ser, assim, senão, cara, acho que você ficar também muito bitolado, eu também não acredito, assim, e muita gente tem essa visão de mercado financeiro, né, mercado financeiro bitolado, vou virar à noite, claro que no início de carreira é normal, trabalhar fim de semana, virar uma noite, no início, normal, assim, as pessoas fazem, mas no médio prazo não é sustentável, assim, você tem que ter tem que ter um equilíbrio ali, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, cara, tem que buscar um equilíbrio e tem que ter personalidade. Tem pessoas realmente que não têm personalidade para isso, não sabem dar bem com pressão. E aí, cara, tem outras posições dentro do mercado financeiro que eventualmente são melhores para esse tipo de pessoa, assim. Não acho que não tem certo e errado, assim. É muito da personalidade de cada um. Lendo aqui uma das perguntas, um dos membros da Liga, ele perguntou qual era a relevância que você via das certificações Ambima para o mercado financeiro, no caso, a CGA para trabalhar em asset e as certificações CPA 20,
CPA 10, o CEA, você vê relevância nelas hoje em dia? Cara, sendo bem honesto, assim, elas são relevantes porque elas são obrigatórias, tá? Assim, não acho que alguém, sendo bem honesto, que assim, você chegar a uma entrevista e falar que você tem o CPA 20 ou o CGA, o CGA é até um certificado difícil de gerar, mas assim, eu acho que tem menos relevância, tá? Assim, para você, do ponto de vista, assim, não sei que você já esteja trabalhando com isso, aí você precisa ter. Mas assim, eu fiz o CPA 20 há um tempo atrás já, é um certificado que, para quem está no mercado, é relativamente fácil de tirar, porque muita coisa que a gente já lida, né? O CGA eu não precisei fazer, graças a Deus, porque eu fui isento, porque quando foi criado o CGA, quem já tinha 5 anos de experiência foi isentado de fazer, então eu tive o waiver, eu não fiz. Mas, cara, o CGA, o pessoal do meu time que está fazendo tá passando perrengue, tá? Assim, e aí tem muita gente sênior ali que está no mercado há bastante tempo tomando pau, tá? Então, o CGA é difícil pelo que me falaram, eu não fiz. Então, o CGA, por si só, né, é uma prova que dá para ver que é difícil. É um mini CFA, né, assim, pelo que me falaram. Então, naturalmente, tem que dar valor, porque assim, é uma coisa que é difícil de fazer. Aparentemente, passa por diversas matérias ali do mercado. Mas, assim, eu não acho que são, assim, necessariamente bem tão reconhecidas do ponto de vista de... Eu acho que são necessárias em algumas profissões. Se você não vai ser gestor de fundo, necessariamente você não precisa ter. Então, de repente, para a carreira que você for, vai ser uma certificação que eventualmente você vai gastar muita energia que não vale a pena. Pelo que me falaram, é uma energia grande para fazer. A CPA 20 é uma mais básica assim, do que o CGA, do ponto de vista de coisa. Então, cara, nunca é ruim, né? Mas se você for pensar para mim, dá um grande valor, eu acho que nem tanto, assim. Fazendo outra pergunta aqui, você vê as taxas de administração das gestores diminuindo com essa baixa gigantesca na Selic? Boa. Essa é uma pergunta bem frequente, né? Assim, que está acontecendo bastante agora. Cara, a resposta vai sim e não. Depende muito do fundo, depende muito da gestora, né? Então, naturalmente, você tem ali questão de fundo de banco, tem fundo DI com taxa de 2, esquece, né? O fundo vai render 0. Então, você tem ali fundo de renda fixa, principalmente, uma pressão muito forte. Então, ali, essa linha vai ter essa pressão, não tem jeito, não tem como escapar, porque senão você não rentabiliza o patrimônio. Do outro lado, você tem aí eu vou jogar minha sardinha para o meu lado, né, dos fundos de ações, que são 2,20 geralmente, mas o que a gente vê, na verdade, no mundo inteiro, cara, e isso vale para os Estados Unidos também, os fundos de geração de alfa, os hedge funds, ou os fundos de bolsa que são mais por alfa, né, que lá são 2,20. Então, assim, os Estados Unidos já tem juro baixo há muito tempo, tá? Então, assim, o 2,20, a gente chama que é 2% de administração com 20% de performance, é um padrão mundial, não é um padrão dado pelo Brasil. O que você tem lá fora, nos Estados Unidos, você teve muito essa questão que a gente chama do ETF, né? As pessoas comprando fundo passivos, que são os ETFs. Por quê, né? Nos Estados Unidos, é muito difícil de você ganhar do S&P, é uma curiosidade, né? Os gestores de bolsa lá, eles têm uma dificuldade grande de ganhar do benchmark, do S&P 500. E aí, cara, com isso, o que as pessoas começaram a falar? Cara, eu tô pagando 2% de administração para esse cara, o cara não ganha do benchmark, eu vou comprar o S&P logo, comprar o ETF. Então, eu compro um fundo passivo que eu pago 0,10% ao ano. E você tem um movimento muito forte lá fora nessa direção. O Brasil, cara, assim como todas as coisas, a gente sempre está uns 5, 10 anos atrás, né, em relação às tendências lá de fora. Então, eu acho que a gente está um pouco atrasado nessa tendência ainda. E o que é importante, cara, você tem que olhar a geração de alfa. Se você olhar a indústria de ações aqui no Brasil, a geração de alfa sobre o benchmark, sobre o Bovespa, ela é grande. Ela é grande nos últimos 5, 10 anos. Então, o nosso histórico aqui na XP, 7 anos, deve estar uns Bovespa mais 8. Então, assim, isso já é líquido de taxa. Então, assim, a gente está dando em Bovespa mais 10, você tira 2, fica Bovespa mais 8. Então, assim, é bem melhor do que comprar um BOVA 11. Então, assim, enquanto você estiver gerando uma taxa, um retorno para o cotista líquido de taxa bom, eu acho que você não tem essa pressão. Nos produtos que você tem já uma gestão de alfa baixo, que são os fundos de renda fixa, um fundo que dava 115 do CDI. Cara, 115 do CDI hoje não é nada. 2,30, entendeu? Antigamente não. Antigamente 115 CDI era CDI mais 1,5, né? CDI era alto. Agora não é nada. Então, assim, esse tipo de fundo vai ter que cair taxa. Então, assim, por isso que eu falei que a minha resposta é assim, não, depende muito do produto. Eu acho que você vai ter cada vez mais essa distinção
de produtos de alfa, que são os produtos de 1, 2 de administração, e produtos mais de beta, que esses sim vão ter taxas comprimidas mesmo. Então, assim, a gente está tendo sim pressão, está tendo nas peças, está tendo pressão, mas só em algum tipo, um nicho de fundos, entendeu? Eu acho, pô, e aí, cara, essa é uma coisa que eu vi muito como gestor, visitando investidores, o cara, pô, não, mas eu quero pagar só 1% no teu fundo. Eu falei, cara, é 2%. Mas tem um fundo aqui que me vende a 1%. Eu falei, cara, mas olha quanto você tem que olhar agora quanto esse fundo está rendendo. O fundo está rendendo 1%. Está rendendo um retorno de retorno bem pior, né? Então, assim, você tem que olhar o teu retorno líquido de taxa, né? E aí, cara, pô, você tem diversos clientes que não entendem. Não, mas eu não vou pagar 2%. Eu falei, então, cara, sinto muito. Então, é difícil entender. Quando você vê, e aí, sempre quando você vê a rentabilidade de um fundo, ele é sempre líquida de taxa. Isso é importante, sei lá, as taxas sempre estão líquidas. Então, quando você está comprando um fundo que deu 10, outro que deu 8, já está tudo líquido de taxa de administração. Então, é mais ou menos por aí. Pô, bem legal. Fazendo só a última pergunta para a gente encerrar o bate-papo, para não tomar mais seu tempo. Como é que você vê essa ascensão e até esse modismo dos SDGs, que seria o Environment, Social and Governance, que está tendo nas gestoras? Tá, o ESG, né? ESG tá a febre, né? Cara, a gente está, até como XP, né? A gente também está se envolvendo um pouco nisso. A gente criou uma diretoria agora focada em analisar esse tipo de coisa. A gente que na Asset também está se adaptando um pouco a esse mundo, é um mundo novo. Eu acho que tem um pouco de marketing aí, tá? Tem muito gestor, cara, que está aproveitando que está fora da mídia para poder ganhar mídia por conta disso. Então, assim, é a mesma coisa que eu falei da taxa de administração. Cara, olha o retorno do cara. Se é esse dia ou não é esse dia, tem que ver o que o cliente vai querer, se o fundo dele está ganhando dinheiro ou não. Então, assim, ninguém vai investir num fundo que é ESG se o fundo não está dando dinheiro. O primeiro ponto para mim é esse. A primeira coisa que vai me nortear é isso. Eu acho que é importante a gente estar olhando para isso, porque cada vez mais o mundo olha, tá? Então, assim, a gente entender hoje por que uma Vale hoje é tão mais barata do que uma Rio Tinto, e, cara, as duas fazem a mesma coisa, é importante a gente saber disso. Por que um investidor hoje, e aí falando pelo múltiplo, né? A gente gosta muito de olhar múltiplo, né? O Rio Tinto hoje negocia 6 vezes o seu EBITDA. E a Vale está negociando 3 vezes o seu EBITDA. 3 vezes o EBITDA. Então, assim, ela está com um múltiplo sobre o mesmo resultado, quase que metade da Rio Tinto. Por que aconteceu isso aí? Por que o investidor prefere comprar a Rio Tinto do que a Vale, pagando quase que o dobro? Por conta do ESG. Esse é onde talvez eu acho que mais, eu estou usando o caso mais extremo, né, que é a Vale que rompeu 2 barreiras nisso. Então, assim, do ponto de vista aqui da Asset, a gente está implementando também um pouco essa cultura para olhar, mas não é que eu vou proibir, não vou proibir de comprar Vale. Se eu não proibir de comprar Vale, ferrou. A Vale é 10% do índice, entendeu? Não dá. A Vale é uma das maiores empresas no Brasil, não posso proibir o meu fundo de comprar Vale, mas eu tenho que saber, quando eu comprar a Vale, eu tenho que saber que, assim, se eu acho que tem 100% para subir, pelo meu fluxo de caixa, pelo meu valuation, eu nunca vou ver esses 100%. Eu vou ter que botar uma taxa adicional, botar uma taxa de desconto maior, para calcular qual vai ser o desconto que o mercado vai atribuir ao desconto de ESG dela. Então, assim, ela sempre vai ser uma empresa mais barata por conta dos problemas que ela teve, enquanto ela não resolver todos os problemas que ela teve de ESG. E aí vale governança, vale meio ambiente, vale social, ela não vai negociar no mesmo preço que a empresa lá de fora negocia. Então isso eu acho importante, a gente olhar como isso vai impactar nas nossas avaliações. A gente já está hoje colocando um pouco nossos modelos. A gente está, cara, estou aprendendo também, tá? Sou pato novo nisso aí. Mas eu sei que é uma tendência global, eu sei que a gente também ficar de fora, você vai avaliar mal as empresas, porque o mundo cada vez mais está colocando isso na taxa de desconto. Mas eu sou contra também esse modismo. Cara, não vou investir em empresas. Cara, no final das contas, você tem que investir no que vai dar dinheiro para você, tá? Eu sou um cara que sou agnóstico à tese de investimentos. Eu posso comprar empresa de governança ruim, posso comprar empresa de governança boa, mas eu tenho que botar isso no preço de alguma forma, entendeu? Na minha análise de risco. Isso que é importante. Eu acho que o ESG é um pouco isso, tá? Não é que você vai vetar e vai, tipo, vou comprar só uma empresa eco-friendly. Não, mas você tem que penalizar a empresa de alguma forma na tua avaliação. Mas eu tô, cara, assim, é uma coisa nova também, tá? Eu acho que isso aumentou muito de voga agora no coronavírus, com toda essa questão ali da quarentena, as preocupações com saúde, cara, aumentou muito. Então, assim, nos últimos 3 meses essa questão evoluiu muito e a gente está aprendendo também meio que junto com o mercado a lidar com isso. Mas eu acho que o Brasil, cara, a gente tem hoje 100 empresas que são negociáveis na Bolsa, tá? Então, comparando um pouco com a tendência lá de fora, né? Tá, para finalizar nesse ponto, a gente hoje tem uma Bolsa que é extremamente pequena. Então, hoje, nosso universo de empresas que dão para negociar são entre 100 e 120 ali, não tem mais do que isso. Apesar de ter 300 e poucas empresas listadas, 200 não dá para negociar, são muito pouco líquidas para um fundo grande, né? Então, se você ainda fosse restringir a não operar
as empresas que não têm o selo, né? Aí você fica muito restrito. Aí você acha que você começa a fazer uma má gestão para o teu cotista. Então, é saber analisar isso, como isso interfere no teu valuation. Eu acho que é a melhor forma de lidar com essa dinâmica de ESG hoje em dia na sociedade. Pô, muito bom, muito legal a conversa. Eu queria agradecer aqui em nome da Liga. Você tem mais alguma pergunta, filho? Não, queria agradecer também, porque foi muito boa a conversa, real. Bem enriquecedora aí, espero que a galera que tenha assistido tenha gostado, vai ficar disponível no YouTube aí, e, velho, muito obrigado, satisfação total, e obrigadão aí, mano. Obrigado aí, Beto. Boa obrigado, sorte Felipe. aí nos seus investimentos e na sua gestora também. Valeu, obrigado. Desculpe um barulho aqui, a dinâmica de home office é isso, né? Tem gente em casa hoje que visita, então eu tô do outro lado, mas essa é a dinâmica que a gente está aprendendo a lidar aqui. Legal. Foi muito bom de qualquer jeito, Marcos. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Boa noite.